Olha essa foto aqui, dia 21 de junho de 2018. Foi o dia que eu comprei meu primeiro terreno para construir uma casa para vender. Fazem exatos 7 anos atrás. E 7 anos depois eu tô aqui prestes a iniciar a construção de um prédio, agora de 14 pavimentos. Justamente por causa desse prédio que eu decidi que eu não vou mais construir casas para vender, tá? Mas isso significa que construir casa para venda não é mais lucrativo, é furada? Não, muito pelo contrário. Foi justamente durante esses 7 anos construindo casa para vender que eu ganhei dinheiro, sim, mas principalmente, acima de qualquer coisa, eu construí relacionamento com investidores, um monte de investidores, corretores de imóveis, relacionamento com banco, relacionamento com... Construí um time, relacionamento com fornecedores, enfim, me desenvolvi como um empreendedor. E agora, naturalmente, chegou a hora de escalar para projetos ainda maiores, porque, para você ter uma noção, esse prédio que eu vou construir, ele representa, média, 10 casas, como se eu tivesse construído 10 casas em um prédio só, em um local só. Então, em termos de eficiência operacional, de construção de time e tudo, é muito mais eficiente fazer um prédio do que muitas casas. Mas se não fossem as casas, eu jamais teria chegado até aqui. Só que muitas coisas mudaram de lá para cá em termos da viabilização de casas, tá? O que era rentável deixou de se tornar, o que todo mundo achava que era bom agora já não é mais, então mudou muita coisa. Eu quero trazer para você nesse vídeo aqui qual que é a nova estratégia para você, para ser viável, construir casa para vender e você continuar lucrando ou ingressar nesse ramo que é extremamente rentável, que me formou como empreendedor e pode formar você também, pode construir o seu patrimônio através de casas também. Antes, deixa eu te dar um recado, tá? Desde novembro de 2024 eu não abro novas turmas da comunidade Domus, que é onde ensina tudo que você precisa aprender para construir para vender. Eu não abri mais turmas, como eu disse na época, o meu foco era incorporação imobiliária, viabilização desse empreendimento, dos novos empreendimentos da CP8. Como tem muito pedido de pessoas querendo ingressar, só para você ter uma noção, tem uma lista orgânica minha de mais de 1.800 pessoas na lista de espera da comunidade Domus, então eu não poderia deixar essas pessoas de fora, mas eu tenho um time mais reduzido para dar suporte com qualidade. Por isso, dia 23 de junho eu vou abrir 100 novas vagas para a comunidade Domus, para você que quer aprender a construir para vender, seja com banco, seja com investidores, mas muito além de captar recursos, aprender a escolher o terreno, analisar a demanda, fazer estudo de viabilidade, orçamento, contratação, mão de obra, gestão, venda do empreendimento, tudo mais você vai aprender na comunidade, tá? Vou deixar o link aqui na descrição para você fazer a sua aplicação. Dia 23 de junho, às 20 horas, fazer uma live, vou explicar como a comunidade Domus funciona e vou abrir essas 100 vagas para novos membros, tá? Então, se você for um desses 100 novos membros, se estiver na live, você vai poder aprender a construir para vender do jeito certo, do jeito que mais 7.000 pessoas ao redor do país aprenderam a construir para vender seguindo o meu método. Para você que está querendo entrar nesse mercado, quais são os benefícios de construir para vender? Antes de a gente falar o que mudou de lá para cá, né? Primeiro benefício é a porta de entrada da incorporação imobiliária. Para você que um dia sonha fazer um prédio, por exemplo, construir vários apartamentos ou salas comerciais, kitnet, seja o que for, construir uma casa para vender vai te dar a bagagem necessária para você ter a noção do fluxo, do ciclo total, desde a compra, análise da demanda, a compra de um terreno, até a venda, entrega, pós-obra, todo, para você entender se é para você. E pode ser que você finalize uma casa e fala, pô, prefiro só investir contigo, Léo, aqui na minha cidade, do que tocar a operação diretamente, né? Ou mesmo você vai entender, pô, vou fazer uma casa por vez, na boa, como uma forma de renda extra, somente com o meu recurso, sem me envolver com banco, sem nada. Então você vai entender. É a porta de entrada para incorporação. Tem outras pessoas, assim como eu, que querem escalar para prédios. Então vai querer empilhar uma casa em cima da outra. Vai querer ir para um próximo nível, vai formar time, vai construir uma empresa de fato. Mas ninguém começa com um prédio. A não ser que o cara já é um grande gestor em outro negócio. Mesmo grandes empresários começam com umas casas, com uns sobrados e depois escalam para prédios, tá? Então, é um processo natural de crescimento dentro do mercado imobiliário e por isso que você deve começar por casas também, se você quer ser um dia um grande incorporador. Segundo ponto, o ciclo rápido. Dentro de 18 meses, mais ou menos, uma casa de médio alto padrão, 800 mil, 1 milhão, 1 milhão e 200, você já consegue ter aí o ciclo da compra do terreno, a venda e recebimento do recurso, tá? Então, 18 meses, você vai entender se você gosta ou não, se é para você, se não é para você. Claro que se for segmento popular, em 6 meses você faz o ciclo, compra o terreno, constrói e vende. Se for uma casa de um padrão muito elevado, vai levar 2 anos, 24 meses. Então depende muito do tamanho do empreendimento, mas o ciclo comparado a um prédio, que vai de 48, 60 meses, 72 meses, é muito mais eficiente uma casa para você sentir como é, até mesmo para você se preparar para movimentações no mercado. Quando o mercado imobiliário está mais líquido, está mais aquecido, está menos aquecido, você se prepara para não se colocar numa situação desconfortável no futuro. Outro benefício da construção de casa para venda é a alavancagem, assim como prédios, mas claro, guardadas as suas devidas proporções, né? É mais simples você se alavancar, seja com banco, seja com investidores, ou seja, você pode começar com 0 recursos. Eu comecei não só com 0 recursos, comecei com 5 mil reais emprestados da minha namorada, hoje minha esposa, a Aline, né? Entrado num terreno,
junto com meu sócio, 5 mil cada um, 10 mil de entrada, terreno de 430 mil, o cara aceitou um sinal de negócio de apenas 10 mil reais e assim a gente começou a captar 50 mil cada um, cada investidor, e a gente levantou 1 milhão e 200 para construir a primeira casa. Ao longo do tempo, esse modelo se sofisticou. Tem modelos com financiamento de banco, agora com as fintechs para construir casa para venda, que é muito mais eficiente do que ficar buscando um investidor gato pingado, né? 50 mil cada um, por exemplo. No entanto, isso me preparou como empresa para captar maior volume financeiro, com mais investidores, com maior volume. Então, vale a pena fazer alavancagem, seja com banco. Isso é uma coisa que mudou, depois eu vou falar sobre esse tema, justamente para você construir para vender. Outro benefício, é simples de aprovar e também de construir. Comparado a um prédio, comparado a um loteamento, você aprova rápido uma casa. Tem aqui em Camboriú, por exemplo. 2 meses, você tem um alvará de construção, né? Eu moro em Balneário Camboriú, construo algumas casas em Camboriú, construir, aprova-se em 2 meses. Pô, em 60 dias você já começa a tocar a obra se tiver os projetos prontos. Então, é rápido de se aprovar. E se for um projeto bem detalhado, bem feito, é rápido, simples de construir. Diferente de um prédio, que é muito mais complexo. De cabeça que eu lembro de no mínimo 10 projetos que se tem num prédio, né? Paisagismo, luminotécnico e tal. Precisa ter tudo isso em casa? Dependendo do padrão, precisa. Mas em outros padrões não. Então é mais simples de construir, encontra empreiteiras de mão de obra, você não contrata o pedreiro diretamente, você não se envolve com mão de obra, você contrata uma empresa. Sempre tem no mercado, tá? Eu sei que muita gente reclama de mão de obra ao longo... É difícil de contratar e tudo, mas sempre tem boas empreiteiras aí à disposição, que você encaixa, cria um relacionamento no longo prazo para você colocar sempre esse profissional, essa equipe dele trabalhando na sua obra. Tá? Um macetezinho aqui. Busque sempre contratar uma empreiteira de mão de obra que o dono da empreiteira seja o próprio mestre de obras, tá? Não que ele tenha várias obras. E por mais que seja uma empresa mais estruturada, geralmente essa transição de uma única obra do empreiteiro para muitas, o cara perde a mão e acaba se perdendo na gestão da operação da empresa, tá? Então esse é um ponto de cuidado aí, para você focar numa empresa menor, para você contratar. Quinto benefício aqui, você não precisa ser da área, você não precisa ser engenheiro, você não precisa ser arquiteto, não precisa ser construtor antigo para construir uma casa para vender. Como assim, Léo? Como que não precisa? Veja, se você, como que você é dentista, sua esposa é dentista, vocês vão construir a casa de vocês. O que vocês falariam? Vocês buscariam um corretor para escolher o terreno, perfeito? Aí vocês buscariam um arquiteto para definir o projeto arquitetônico. Concorda? Do jeito que vocês querem fazer. Aí você vai buscar depois o quê? Uma empreiteira, uma construtora para construir a casa, certo? E aí depois você vai fazer a mobília e vai morar nela. O que está faltando nesse processo todo? Um estudo de viabilidade para você identificar se esse produto que você quer construir tem potencial de venda, realmente é um produto que as pessoas querem comprar, porque não é para você, né? Você tem que fazer para venda. E lá na frente tem mais uma fase, que é a etapa de venda desse imóvel. O resto é a mesma coisa. Então, se você não tem experiência, expertise no canteiro de obras, não precisa ter. Você tem que contratar quem tenha. Essa é a diferença. Eu também, quando eu comecei, eu tinha zero experiência, não tinha recursos. Busquei investidores, eu busquei a experiência com obras com o meu antigo sócio e eu busquei imobiliárias para fazer a venda do empreendimento. Resultado, segunda visita, uma foi em obra num dia que nem era para ter visitado. Segunda visita, vendemos a casa. Vendemos bem, com uma margem de lucro saudável, tudo certo. Então, realmente, se você não tem experiência, tem que buscar quem tenha. E se você não sabe por onde começar a construir para vender, eu vou reforçar aqui o meu convite, dia 23 de junho de 2025, às 20 horas, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo, vai acontecer uma live onde eu vou abrir turma para 100 pessoas para a comunidade Domus. Por que 100? Porque eu tenho um time mais enxuto agora de suporte e eu quero te dar um atendimento especial, suporte do conteúdo para você aprender a construir para vender. Então, se você não tem experiência na área, o mínimo que você tem que fazer é entrar para a comunidade Domus, estudar todo o conteúdo lá, seguir o passo a passo da estratégia 90D que você vai viabilizar o teu empreendimento, tá? Então aqui na descrição tem o link para você fazer a sua pré-inscrição na comunidade Domus. Dia 23 nós vamos abrir a turma e aí sim você pode entrar para a comunidade. Vão ser só 100 pessoas. Encerrou aí 100, encerra a turma e aí não sei quando eu vou abrir novamente, porque o meu foco, mais uma vez, está na produção de conteúdo aqui para investidores e para os meus próprios empreendimentos imobiliários, beleza? Faço inscrição e dia 23 a gente se encontra. Agora, o que mudou de lá para cá, desses 7 anos que eu comecei a construir para vender para cá? Primeiro, forma de captar recursos. Mudou isso aí. Antigamente dava para fazer financiamento de 80%, 85% do custo entre terreno e construção, dependendo de como que você preenchia as planilhas aí. Então você tinha uma exposição de caixa muito baixa comparado a outros modelos de captação de recursos, tá? Dá para trabalhar com investidores hoje? Sim, mas a Selic está muito alta, então o pedágio para você conseguir um investidor é muito alto. E o financiamento hoje já não é mais 80%, 70%, dependendo do caso, até 50%. Então, tem que aportar mais recursos ao longo do caminho. Hoje está vindo com cada vez mais força fintechs para fazer financiamento de casas. Por exemplo, um parceiro nosso que está assessorando os nossos alunos, nossos mentorados, é a Macasi.
que já era, o cerne do negócio, o modelo de negócio deles na época era uma construtora, venderam essa incorporadora, focaram agora em funding no mercado imobiliário, são grandes parceiros, recomendo que você considere eles para fazer o financiamento do seu empreendimento. Depois fale lá que o Léo falou isso aí para eles poderem te dar um tratamento especial, senão não fala nada também, tá tudo certo. A questão é muito mais que é uma nova alternativa além da Caixa para fazer financiamento de terreno e construção. Você consegue fazer financiamentos, por exemplo, hoje de 100% da construção, ainda, mas tem que quitar o terreno. Então, se você não tem o terreno quitado, você tem um pouquinho mais de dificuldade. Vai cair um braço? Não, muito pelo contrário. Nós temos alguns benefícios quando isso acontece. Se tem menos crédito disponível, o que acontece? Menos pessoas constroem. Menos pessoas aventureiras ou entusiasmadas com o mercado, ou mesmo que foram meus alunos e vão com sede ao pote, menos pessoas vão construir. Mas será que menos pessoas vão querer comprar casa? Vamos pensar nisso depois, tá? Segundo ponto aqui do que mudou de lá para cá. Teve, nesses últimos anos, um maior volume de ofertas no mercado, mais casas sendo ofertadas para venda, muita gente querendo ter esse braço de investimento e, naturalmente, isso aí são movimentos de mercado, né? Agora, algumas pessoas demoraram um pouco mais para vender a casa, fizeram algum erro, o mercado não perdoou e elas saem e não fazem mais, vendem e não fazem mais. Acho que não é para mim. Então, ficam os profissionais. Esse também é um ponto. Então, teve mais oferta, né? 24, talvez 25, do que a demanda deu uma desequilibrada, aumentou o período de estoque, mas logo isso se resolve, tá? O equilíbrio entre oferta e demanda, ele é natural. E logo o que acontece? Se tem mais demanda, se tem mais oferta agora do que demanda, a tendência é acontecer ao contrário. Já falamos sobre isso depois. Terceiro ponto do que mudou de lá para cá. Taxa de juros mais alta. Nós estamos com o Selic batendo 15% ao ano. Não tava assim nos últimos anos. Eu peguei lá 2% ao ano. É maravilha, cara. Todo mundo querendo comprar casa, liquidez no mercado, dinheiro a rodo, todo mundo vendendo, todo mundo realizando, todo mundo construindo, negócio doido. Tava assim frenético agora, o mercado deu uma desaquecida. Isso é natural do mercado. Com a taxa de juros mais alta, menos pessoas têm acesso a crédito, menos pessoas financiam, menos pessoas compram imóveis. Mais uma vez, a liquidez não é que tem menor demanda, é que tem menos potencial de compra. As pessoas têm menor potencial de compra nesse momento, tá? Felizmente, eu não estou passando por isso. Nesse momento, janeiro, eu vendi uma casa por 9 milhões sem financiamento, ou em negociação de uma casa aqui entre 5 e 6 milhões de reais sem financiamento. Então, para esse público de alta renda, financiamento não é um problema. Para o segmento do Minha Casa Minha Vida, não é um problema. Para o médio padrão, entre 500 mil e 1,5 milhão, aí é o maior desafio, tá? Nesse momento. Eu gostaria de saber de você nos comentários, como que está a liquidez aí na tua região? Porque tem alunos, talvez se você é aluno meu, membro da comunidade, deixa aqui nos comentários aí como que tem sido. Se tu construiu, vendeu, não vendeu, tá demorado, tá parada, tá tendo visita, tá tendo oferta, tá tendo muita permuta, como que tá o mercado nesse momento aí pra você? Deixa aqui nos comentários porque eu quero saber como que está o seu momento, tá? Agora, as pessoas vão deixar de comprar casas? E essa é a pergunta que você deve se fazer para projetar como vai ser os próximos anos do mercado imobiliário. Porque não adianta você só pensar, construir para vender agora é bom ou não. Se você está pensando pro agora, você está atrasado. Porque agora você vai considerar estudar para ingressar no mercado, para procurar terreno. Bate na trave e volta. Tá, até você comprar o terreno, até você fazer projeto, aprovar projeto, iniciar a obra, executar. Até ela estar pronta, a gente tá falando em 18 meses, talvez até um pouco mais, né? A gente tá falando em 2027, talvez. E você tem que pensar como está lá e não como está agora, sempre projetado para o futuro. Então, as pessoas vão deixar de consumir casas? Não. Inclusive é uma tendência, mais de 85% da população do Brasil mora em casa. Por necessidade, por hábito e também e gosta, porque prefere ter um pátio, ter uma grama e assim por diante. Apenas o que está acontecendo é um reajuste entre oferta e demanda, que é natural do mercado, processo natural do mercado, né? Aumenta a oferta, a demanda tá ruim, segura a oferta, param de construir até a demanda se breakivar aqui com a oferta. Aí o que acontece? Naturalmente, a demanda aumenta num soco e a oferta não consegue acompanhar, porque até você produzir um imóvel novamente leva 12, 24 meses, talvez a mais. E aí tem esse desequilíbrio entre oferta e demanda. E aí, mais uma vez, o mercado acelera, tá? Inclusive, quem antecipar esse movimento do mercado vai sair na frente. É isso que aconteceu em 2018, quando eu comecei nesse mercado. Eu tive o privilégio de antecipar o movimento. Eu construí uma casa por 1,2 milhão, vendi líquido 2,650. Isso não é normal. Eu não prometo isso pra você que isso vai acontecer contigo. Não é normal, mas é porque eu tive um privilégio de estar posicionado num bom momento. Tive sorte.
além de ter dado a cara a bater, ter feito a coisa acontecer, de surfar uma valorização no mercado que eu nunca tinha visto antes. E isso pode acontecer com você. Quando que isso vai acontecer? Nem você, nem o Haddad, nem o Lula, nem o Bolsonaro vão saber. Nem eu, nem ninguém. Como que a gente surfa essa onda? Estando no mar. Tem que estar surfando, tem que estar remando, tem que estar construindo casa para vender, que em algum momento você vai surfar uma onda de valorização extrema e você vai ter valorização do seu patrimônio, tá? E se você quer, mais uma vez, aprender a construir para vender, fica aqui meu último convite, porque faz 7 meses que eu não abro turmas para a comunidade de Domus. Vou deixar o link aqui na descrição, aqui nos comentários, para você ser um dos 100 novos membros desse ano 2025 na comunidade, aprender a construir imóveis para vender partindo do zero, sem ter recurso, se você não tem recurso, sem ter experiência, mas com muita seriedade e fazendo o que tiver que ser feito, tá? Não é fácil, mas vale muito a pena. Vale muito mais a pena do que não fazer nada, tá? Então, dia 23 de junho abre nova turma da comunidade Domus e você é super bem convidado para estar nesse time. Faz a toque aqui e faça a sua inscrição e eu te espero dia 23. E se você já é membro, se você já constrói para vender, continue construindo, porque construir para vender não é uma furada. Não é passageiro, não é onda do momento, é algo que tem perenidade no mercado. Em alguns momentos tem mais estoque, mais oferta do que demanda, mas isso é natural, o movimento do mercado, e aí naturalmente a gente vai ver dentro de alguns meses ou alguns anos isso se desequilibrar novamente e você surfar uma onda de nova valorização do mercado imobiliário. Espero de coração que você faça bons negócios, que você tenha sucesso na incorporação imobiliária e conte comigo nisso. Valeu!